WA Podcast. Tá valendo? Vamos para mais um episódio aqui do WA Podcast, de um jeito meio diferente hoje. Pela primeira vez eu tenho aqui uma mulher para me entrevistar. Que satisfação! Michele Machado, tudo bem? Que honra! O que é isso? Eu não sabia que eu ia ser a primeira mulher, vim de vermelho, toda estilosa. É uma honra estar aqui, muito obrigado pelo convite. E vim falar de perícia criminal, para mim é sempre um prazer, porque é a minha paixão. Então a gente já tem que até apresentar você que é perita criminal hoje, professora de criminalística, né? Isso. E assim, eu estou muito orgulhoso de estar apresentando a primeira mulher hoje, a primeira pessoa que eu estou entrevistando, mulher, então assim, estou muito satisfeito. Para mim está sendo até um desafio, porque eu tô até meio, nós até erramos aqui no início aqui, mas está sendo um desafio muito grande poder apresentar e assim, estou muito satisfeito, tá? Uhum. Espero que vocês gostem hoje de falar sobre isso um pouco. Esse assunto que é diferente para nós aqui. Eu vou começar a contar também um pouco da nossa história, que a gente vem começando falando sobre transportadora, como é um negócio que eu tenho também familiar, e viemos trouxemos várias pessoas de várias áreas. No último episódio eu trouxe uma pessoa que é da energia sustentável. E hoje, assim, é mais um assunto diferente que eu estou com muita curiosidade de aprender, tá? E para começo, a gente sempre começa assim com a base sua. Como que foi sua base familiar? Como que foi o seu nascimento? Conta um pouco para a gente isso. A minha família, a minha mãe é de Rio Espera. Acho que a maioria das pessoas nem devem saber que lugar que é esse, que é uma cidadezinha bem pequenininha de Minas. Fica próxima à cidade de Lafayette. E aí ela cresceu lá e vieram para Belo Horizonte em busca de condições melhores. Da família do meu pai, meu avô, ele fala, né? Ele conta, ele já não é vivo mais, mas a história que ele conta é que ele veio da Bahia, órfão, sem pai nem mãe, e foi crescer aqui, conquistar um espaço aqui em Belo Horizonte. Então, ambos, né, tanto pai quanto mãe, são de origem bem humilde, mas que sempre me ensinaram valores, assim, como estudo, honestidade, para poder vencer na vida. E você chegou a estudar, fazer uma faculdade. Qual foi sua primeira graduação? Eu sempre estudei em escola pública. Olha, legal. E aí eu tinha um sonho de estudar na Universidade Federal de Minas Gerais, porque todo mundo falava que era a melhor universidade, e é uma excelente universidade. E como era gratuita também, era onde eu poderia estudar, né? Então, eu tive uma certa dificuldade para poder passar lá, porque eu não tive uma base muito boa. Então, eu precisava dedicar para passar na UFMG. Então, quando eu terminei o ensino médio, eu dediquei 1 ano da minha vida estudando o dia inteiro para poder passar na UFMG. E aí eu passei para o curso de veterinária. Veterinária? Isso eu não sabia, não. Eu formei em veterinária. E aí, às vezes, minha mãe fala assim, minha filha, você formou em veterinária, você podia estar trabalhando nessa área, e aí, perdeu o seu curso? Não, porque acaba que o curso para perito criminal você tem que ter nível superior. Então, isso me ajudou a passar no concurso. Só que você chegou a trabalhar na área da medicina? Não trabalhei. Veterinária? Nada. Eu formei, fui fazer mestrado, e aí, enquanto eu estava no mestrado, eu estudava para concurso de veterinária. E aí eu fui estudando, aí cheguei a passar em concurso, mas o salário era muito ruim, não assumi. E aí apareceu o concurso para perito criminal, que eu resolvi fazer e passei. O perito criminal, então você começou, porque é até interessante isso, porque tem muita gente que tem dificuldade na época para fazer a faculdade, não sabe qual que é a área. A medicina veterinária era uma coisa que você gostava ou não? Sempre gostei. Até gostou? hoje. Eu tenho problemas, assim, com animais, porque até hoje, durante a perícia lá, direto apareço com um cachorro debaixo do braço, que, coitado, tava lá no local, tive que pegar ele. Então, assim, eu sempre fui apaixonada com animais, com bicho. Então, eu acho que eu fiz uma escolha acertada na minha vida de escolher veterinário, porque é uma coisa que eu gosto, é uma paixão, e acabou, assim, que ou uma ironia do destino, ou não sei o quê, eu acabei indo para outra área, mas
Assim, já pulando lá na frente, hoje em dia, até dentro da perícia mesmo, tem uma área forte da veterinária, Olha, por causa da legal. legislação aplicada a animais, só que eu não trabalho com isso, com veterinária dentro da perícia, que é cenas do próximo capítulo, né? A gente vai chegar Sim, nisso. sim, tranquilo. E assim, aí você toma a decisão, né, de entrar no caso, na perícia, para fazer o concurso do perito criminal. Foi o concurso que você imaginava estar lá na polícia ou não? Não. Como eu disse, eu estava estudando para concurso de veterinária. Ah, E de aí, veterinária. para Perdão. veterinário. Aí eu estudando, só que o concurso para veterinário, não sei hoje em dia como está, mas imagino que não mudou muito. Normalmente abria uma vaga, duas vagas, o salário às vezes não era tão bom. E aí eu pensando, não, gente, não é isso que eu quero. E eu já estava quase terminando meu mestrado. E o mestrado eu tinha uma bolsa que, assim, era pouco mais que um salário mínimo, mas me ajudava a sobreviver. E quando eu terminasse o mestrado, acabou o dinheiro. Eu falei, gente, eu preciso trabalhar. E aí apareceu esse concurso para perito criminal. E eu falei assim, gente, será que eu tento esse concurso aí? Eu olhei 74 vagas. E o que me ajudou foi que no edital as matérias que caíam no concurso eram as que eu tinha estudado para o vestibular da UFMG. Que eu comentei que eu fiquei um ano estudando, estudei muito. E eram as matérias que eu precisava só aprofundar um pouco mais. Então, assim, eu tinha um tempo curto, porém era a matéria que eu já tinha estudado, eu precisava só aprofundar. Então, eu falei assim, eu vou tentar esse concurso. Tentei e passei. E aí, depois de ter passado no concurso, eu pensei assim, deve ter possibilidade de trabalhar no laboratório. Eu tinha uma experiência muito grande com laboratório. Eu falei, acho que vai dar certo. Só que durante a academia de polícia que a gente faz, antes de começar a trabalhar mesmo, eu comecei a ver que o trabalho de perito criminal era muito além do que eu estava imaginando. E aí, nas aulas de crimes contra a vida, o pessoal mostrava que o perito tinha que examinar a cena de crime. Só um inicial aqui, porque eu não entendo. Eu sou Aham, uma pessoa que não claro. entendo e eu quero também ser uma pessoa curiosa aqui Aham. sobre várias coisas. Quando você passa num concurso, como é que funciona? Aí você entra por uma. Você tem que fazer um curso? O que é no caso? Pois é. Quando passa em concurso da polícia, a gente faz uma academia de polícia, que você vai aprender a profissão. Porque ninguém, vamos supor, sabe o que é ser perito criminal. A gente vai Verdade. aprender durante a academia de polícia. As outras carreiras também, escrivão, investigador, delegado, todo mundo passa pela academia de polícia. E aí tem alguns estados que é até uma etapa do concurso, que se você não passar na academia de polícia, você não vai assumir. Então, tem lugares que você já é nomeado antes, mas que você tem que ser aprovado na academia. Na minha época, tinha ainda a prova, né, no final, que eu tinha que fazer, e só depois que eu era nomeada. Então, eu tive que fazer essa academia de polícia. Então você tem que fazer um processo depois que você passa, ainda tem um segundo processo que é um acadêmico dentro da polícia. Aí tem as matérias, tem aula o dia inteiro, durante 3 meses, assim, mais ou menos, né? Depende do concurso, mas é uma média de 3 meses. Você tem na aula o dia inteiro lá na academia de polícia para aprender de tudo relacionado à Quais polícia. são as aulas específicas que tem? A gente teve aula de tudo, assim, desde investigação, como técnicas de ação policial, manejo de arma de fogo, inclusive as relacionadas à perícia, todos os tipos de perícia. Aí logo após o curso acadêmico, aí você vai para como se fosse, você vai para um trabalho mesmo. Aí depois que termina a Cadepol, você vai trabalhar. É você e Deus, vai assumir o seu emprego e trabalhar. Mas aí você vai para algum setor em Belo Horizonte, no caso Não, aqui, ou não? não. Eu fui trabalhar em Nanuque, que é divisa com Bahia. Então, assim, eu cheguei lá, tipo, nossa, e agora, né? E tive que assumir o trabalho de perito criminal lá. E como é que. Vamos lá, assim, como é que foi o primeiro? Você lembra da primeira vez, a primeira situação que você teve lá dentro? Olha, assim, eu sou uma pessoa muito agitada. Então, quando terminou a academia de polícia, eu fui para a delegacia de Contagem e falei assim: deixa eu ficar aqui ajudando vocês. Eu não ia receber nada, só o trabalho mesmo extra. E fiquei lá.
um mês aprendendo com os colegas que já eram veteranos. Então, durante esse um mês, eu consegui ganhar uma noção muito boa do trabalho sem estar assumindo a responsabilidade. Sim. Então, isso me ajudou bastante, que quando eu fui para Nanuque, eu estava sozinha. Então, eu tinha que fazer o levantamento de local, fazer o meu trabalho sozinha. E eu lembro que o primeiro local que eu fui atender foi um homicídio, 9 horas da manhã, no centro da cidade, De Nanuque ou daqui? de Nanuque. Eu fui trabalhar em Nanuque, né? E aí, conta pra gente E isso. aí, assim, eu fiquei, nossa, um pouco nervosa, mas pelo menos eu não estava tão crua, né? Eu tinha trabalhado um pouco, pessoal, então eu consegui fazer o levantamento. E então, acaba assim, que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Você vai adquirindo uma certa maturidade, experiência, né, com os locais. E aí, voltando, né, na época lá do concurso, quando eu estava na academia de polícia, eu, assim, tinha pavor de pensar que um dia eu ia examinar um cadáver, porque eu falava assim, não, gente, isso não é pra mim, não. E eu lembro que teve uma aula de crimes contra a vida, que é a parte que dá homicídio, né, suicídio, as mortes violentas, que aí uma professora falou assim, ai, já teve perito novato que chegou no local de crime e queria esconder para não ter que examinar o cadáver. Aí eu pensei, sou eu. Ai, a vergonha alheia. Eu falei, gente, eu vou chegar e vou dar vexame na perícia, eu tenho certeza, porque eu falei, isso não dá pra mim, não, gente. Pôr a mão numa pessoa morta. Aí eu, não. Aí eu ficava apavorada, que eu falei assim, eu não posso trabalhar com isso. Só que quando eu fui fazendo, né, as aulas lá na Cadepol, a gente fez um estágio assim curto, mas fez em Belo Horizonte, aqui, né, em Belo Horizonte, no Instituto de Criminalística. Eu fui vendo e falei assim, não, gente, até que não é tão assim, não. Tipo, o perito chega na cena do crime, ele tem que analisar uma série de coisas. E com todo respeito ao cadáver, o cadáver vira um detalhe. Que você tem que examinar, mas você tem que olhar 1 milhão de coisas Você lá. pode dar um exemplo, assim? Do Eu tô que curioso. Como que por é, no caso, o exemplo, primeiro homicídio? Como é que foi, como é que foi a situação? Eu queria entender pra gente explicar, assim, até pro público entender. quando a gente chega na cena do crime, a gente tem que entender, é como se a gente tivesse que montar um quebra-cabeça do que aconteceu naquele local. Então, a gente tem que procurar pelos vestígios para tentar entender como que se deu aquele fato e, se possível, até identificar o autor daquele crime. Então, eu vou analisar, por exemplo, se foi uma arma de fogo, eu vou olhar se tem estojos, projéteis pela rua, eu vou olhar as manchas de sangue. As manchas de sangue eu consigo analisar como que se deu aquela ação e coletar materiais tentando identificar ali o autor. Nossa. É. E, assim, aí tem vários casos. Esse foi um caso de homicídio. Tem outros casos também de exemplos para pra gente poder Vários. compartilhar aqui? Nossa Senhora, se for Então, contar a casa, eu fico aqui até amanhã. Mas quando eu fui trabalhar em Nanuque, aí eu fazia todos os tipos de perícia. Eu fazia perícia de acidente de trânsito, patrimônio, crimes contra a vida, fazia de tudo, de tudo. E, assim, no interior, acaba que é um perito no plantão, né, durante o seu período do plantão, fazendo todas as perícias que aparecerem. E aparece muita coisa. E aí eu fazia de tudo. Eu lembro que teve uma vez que eu fui numa zona rural atender um local que uma fazenda tinha sido furtada. O proprietário estava viajando e aí quando ele retornou, ele viu aquela bagunça na casa dele que tinha entrado alguém. E aí eu fui lá para poder tentar identificar ali algum vestígio que pudesse identificar os autores do fato. E aí a gente coleta impressão digital. E aí esse caso eu achei interessante, assim, né? Infelizmente, né, os autores, eles tiveram tanto tempo lá para ficar dentro da casa que eles fritaram coxinha. Então, assim, gente, eu não tô acreditando. Eles fritaram coxinha, ficaram horas lá dentro da casa. Então, tinha bastante vestígio para poder coletar e tentar ali identificar o autor. Só que, assim, na época, a gente não tinha um banco de impressões digitais como tem hoje em dia. Então, precisava ter um suspeito para poder comparar. Então, isso dificultava bastante. Só que hoje em dia a gente tem um arquivo lá de impressões digitais que, mesmo eu não tendo um suspeito na cena do crime,
eu consigo comparar e ver se é de alguém que está lá naquele banco e Olha identificar que essa legal. pessoa. A gente já conseguiu identificar vários autores de homicídio por causa de impressão digital no local de crime. E não só impressão digital, como também perfil genético. Por exemplo, se às vezes tem lá uma mancha de sangue que pode ser do autor que se feriu, a gente às vezes consegue identificar esse autor através dessa mancha de sangue. Então, mas isso é uma coisa geral, por exemplo, a população de Belo Horizonte, você já tem dados de registros dele já lá no banco de dados? Para o Estado, né? E para genética, ele é um banco nacional. É um banco que, vamos supor, se às vezes a gente identificar aqui um perfil genético, mas que é de outro estado, a gente consegue identificar. Tanto que já teve casos assim, de identificar um criminoso que cometeu crime em outros estados por causa do banco de perfil genético, que aí quando joga lá no sistema, ele vai acusar que aquela pessoa foi a mesma que cometeu um crime, por exemplo, em São Paulo, Goiás, e se o perfil genético dessa pessoa tiver cadastrado, ou se ele for um suspeito e for comparar, aí vai conseguir identificar que essa pessoa cometeu vários crimes. Olha, não sabia disso. É bem Até interessante. novidade para mim, mostrando para a câmera que assim, eu tô assim assustado, porque são coisas que eu trabalho no ambiente mais empresarial e tudo, então assim, tá sendo muito diferente toda essa energia para mim do trabalho. A gente vem trazendo pessoas da área empresarial, também trouxe executivos e tudo, e trazer uma pessoa dessa área assim tá sendo totalmente Muito diferente e muito diferente, legal. Eu tô cheio Não, de dúvidas aqui na assim, minha você mente aqui. escolheu a pessoa errada, Por quê? porque eu sou apaixonada com a perícia e eu gosto dessa área de crimes contra a vida. E olha a ironia, né? Porque no início eu falava que, nossa, eu tinha, né, esse receio com cadáver e tal. Depois de 2014, que eu entrei em 2008 para perícia, no concurso de 2008, comecei a trabalhar em 2009, fiquei até 2014 no interior de Minas, fazendo todos os tipos de E na perícia. NUC. Eu fiquei na NUC, Manhuaçu e Divinópolis. Certo. Trabalhei nas 3 cidades. E aí, quando foi 2014, eles convocaram a gente para trabalhar em Belo Horizonte. Teve uma possibilidade de ser transferido para cá e eu queria trabalhar aqui porque eu sou daqui. E aí, eu podia escolher qualquer área que eu quisesse trabalhar, porque aqui em BH é dividido nas áreas. Tinha laboratório, tinha sessões internas, por exemplo, analisar as impressões digitais, documentos e tal. Eu quero trabalhar com crimes contra a vida. Eu escolhi o que eu jamais imaginei que eu iria fazer. Lá atrás. Era o que, assim, era a última coisa que eu faria. E aí foi o que eu pedi e falei assim, eu quero fazer isso. E eu, gente, assim, o povo às vezes acha que eu sou doida, né? Que fascina. É a louca, né? Que gosta de ver cena de crime. Mas não é que eu gosto de que as pessoas morram, gente, pelo amor de Deus. Eu gosto do que eu faço. Então, assim, eu adoro. E aí, outro dia eu tava num almoço, aí uma menina, eu adoro esses casos de perícia, não sei o quê. E aí eu empolguei. Aí eu comecei a contar, e aí todo mundo no almoço já começou a ficar me olhando meio de lado. Aí meu marido falou assim comigo, para com isso, você tá assustando todo mundo com os casos, que você não pode ficar contando as coisas assim, que não é todo mundo que quer ouvir durante o almoço ainda, não, minha filha. Aí eu tenho esse problema, que às vezes eu começo, nossa, eu empolgo e começo a contar, e aí é uma parte assim que eu gosto muito. Eu tenho uma pergunta que eu bolei na hora que eu tava vindo para cá. Que eu tava pensando sobre isso e ver esse pensamento. Por que acontece? Eu vou te dar um exemplo para você, assim, um exemplo. Acontece um acidente, uma morte de uma pessoa, eu não sei nem falar essas palavras, mas aconteceu uma morte. Aí, às vezes, é um filho de uma pessoa, aí morre. Aí, a pessoa que mata, ela não aparece na cena, e aí você sente também aquela dor que o pai e a mãe às vezes sente, porque acaba que eu queria entender isso, esse momento, assim, porque me veio a primeira pergunta que veio na hora que eu estava vindo para cá foi essa. Você sente essa dor também? Olha, o pessoal costuma, às vezes, até falar assim, nossa, que esses peritos são muito frios, eles, né, não têm sentimentos, mas não é assim. É óbvio que a gente não tem como, cada local que a gente vai, ficar chorando a morte daquela pessoa. Mas já tiveram vários casos, assim, que eu fiquei comovida de ver aquela situação.
atendi casos de criança que é muito chocante, ainda mais que eu tenho filhos. Então, de quase chorar, de dar aquele nó na garganta mesmo. Já teve um caso, assim, que Conta um deu caso pra gente. muita repercussão, saiu nas mídias, né, nos jornais aqui de BH, de uma criança que caiu de um prédio. Eu não vou entrar em detalhe do Sim. caso, mas essa criança caiu do quarto andar e aí eu fui fazer a perícia no apartamento, né, ver se tinha algum indício de crime, se foi uma morte acidental, o que aconteceu. E aí do quarto andar eu escutava a mãe chorando. E foi muito triste, sabe? Até hoje, assim, eu consigo ouvir o grito daquela mãe de desespero e entendo perfeitamente, porque, meu Deus, eu não queria nunca estar nessa situação. Então não tem como, às vezes, por mais que a gente tem que ser técnico, profissional, tem que deixar, às vezes, o sentimento de lado para a gente conseguir analisar a cena do crime, mas tem cenas que são muito pesadas, então não é tão fácil assim. E até um dos motivos que muita gente não quer trabalhar com isso. A gente tem aí o quadro de peritos, sendo que é uma minoria que trabalha com isso, com crimes contra a vida, com cena de crime, porque a maioria não quer nem trabalhar com isso. Tem gente que começa e não dá conta, teve gente que já pediu exoneração, porque não é fácil. Deve ser muito, deve ser muito pesado essa situação. Olha, eu já acostumei, mas assim, não que tá tudo certo, tá tudo bem, mas eu vejo a vida hoje de uma outra forma. Eu não vejo mais a vida como eu entrei para perícia, Qual não. forma que você vê a vida Eu hoje? vejo que pra gente morrer basta estar vivo. É aquele ditado que todo mundo fala e você não dá sentido para aquilo, mas eu vejo, assim, no meu trabalho que a maioria dos homicídios são pessoas jovens que morrem. E não só homicídio, às vezes um acidente de trânsito ou qualquer que seja. Então, sim, a vida da gente é para ser vivida agora. Quando você fala homicídios, no caso, assim, é um tiro, alguma coisa do tipo? Depende, é igual às vezes pode ser faca, arma branca, depende muito do tipo de local mesmo. A maioria dos homicídios é realmente com arma de fogo, mas quando envolve principalmente violência doméstica, é mais arma branca mesmo que está envolvido. Eu vou te perguntar isso. O povo vai ficar até assim, o que que é arma branca? É faca, é mais faca mesmo, que o pessoal usa. Faca, facão, alguma arma que não é uma arma de fogo. Olha só. É. Porque às vezes acontece mesmo, vamos supor, uma briga de morador de rua. Eles não têm um facão, mas às vezes tem. Ó, aliás, às vezes não tem uma arma de fogo, às vezes tem lá uma faquinha, tem um caco de vidro, tem alguma coisa, então qualquer coisa pode ser utilizada ali como uma arma, uma pedra. Já peguei casos de pedrada, que a pessoa deu pedrada na outra até matar. Então a pessoa pode se valer do que tiver ali como instrumento. Gente. E assim, eu vou fazer umas perguntas analíticas de dados. Qual que é o horário que tem mais óbito hoje, na sua opinião? Olha, não tem muito disso. A gente Não às vezes tem? brinca assim que o plantão do final de semana, que eu trabalho de plantão, né? Sim. Ele é pior, porque realmente a chance de dar mais ocorrências, mais homicídios é maior. Por exemplo, num sábado à noite, numa sexta à noite. Só que não tem muito disso. Igual segunda que passou, os colegas atenderam um monte de ocorrências na segunda durante o dia. Então, assim, não tem muito disso, mas normalmente o final de semana é pior. A sexta, o sábado à noite. Mas tem um motivo? As pessoas saem, né, pra rua, igual também tem a ver com a época do ano. Igual, por exemplo, na época do frio, a gente atende menos homicídios, Olha. porque as pessoas não ficam tanto na rua. Então, fica em casa, quietinho, evita a confusão. Agora, em época de dezembro, janeiro, são os meses que a gente trabalha mais, porque as pessoas vão pra rua, vão pra bar, aí começa a confusão. E quais são os problemas que existem, assim, qual que é os problemas criminais que você mais vê, assim, nessas horas à noite, assim, por exemplo? Você fala É os tipos de. homicídio? O que que é? Pois é, eu trabalho só nessa área mesmo, né? Com homicídio, suicídio,
ou alguma morte a ser esclarecida. Mas aí a maioria dos casos à noite é homicídio mesmo e alguns suicídios também. Suicídio? É. E tem muito nessa área de suicídio? Olha, eu não sei te precisar assim números, mas é um número considerável e tanto Jovens ou... jovens, pessoas jovens. E quais... É estranho falar, mas é até Olha, difícil a falar maioria isso. dos casos estão relacionados assim à depressão. A pessoa não faz um acompanhamento médico adequado e aí fica até o alerta, né? Porque tem gente que acha assim que a depressão é frescura, Olha, que a pessoa, né, tá precisando é arrumar um servicinho, né? Eu já cansei de ouvir isso, tá muito à toa, tá precisando arrumar serviço, que aí à toa fica pensando bobagem, mas não é. Depressão é uma doença muito séria, que se não tratada, a pessoa acaba indo para esse caminho. Então, a maioria dos casos que a gente atende é relacionado à depressão. Então, hoje em dia tem até campanhas assim para as pessoas se cuidarem, né, mentalmente também, né? nossa, isso aí é uma dura verdade, né? Geral, até para empresários também, no caso, que é a depressão em pessoas Sim. executivas, E geral, né? olha, não escolhe gênero, não escolhe classe, não escolhe nada, porque a pessoa está exposta a adoecer mentalmente, né? Então, né, Mas você já sabe você já bate o olho na situação, às vezes você nem já sabe, é suicídio. Já dá para ter não, aí esse eu tenho que toque? analisar a cena do crime justamente para eu ver se é um suicídio ou se de repente é um homicídio que fingiram que ser um suicídio. Já aconteceu? Já aconteceu. Já teve uma vez que eu fui atender um suicídio e a família estava toda na casa, todo mundo, coitado, não sei o quê, tarará. Só que aí na hora que eu comecei a analisar lá a cena do crime, eu falei, nossa, isso aqui tá estranho. E aí eu conversei com o investigador, falei assim, olha, a gente vai ter que esperar, né, o trabalho do médico legista, porque é um trabalho em conjunto. Às vezes as pessoas veem, né, o CSI da vida, acham assim que o perito chega com a bola de Eu cristal tô me sentindo e isso aqui. que o perito chega com a bola de cristal e já descobre na hora o que aconteceu. Mas não, é um trabalho em equipe. Que aí o investigador vai lá apurar também o que aconteceu, o corpo vai para a medicina legal para o médico legista analisar. Então, assim, lá na cena do crime eu notei que era uma morte por enforcamento, né, que a pessoa teria ficado suspensa numa corda, ela já não estava mais, porque às vezes acontece a família encontrar, tentar socorrer aquela pessoa, obviamente que a pessoa no desespero, ela vai querer tirar a pessoa lá da corda para tentar socorrer. E aí o corpo já estava no chão, a família falou isso, né, que eles tentaram socorrer ele, só que as marcas assim no pescoço não estavam compatíveis com o que eles estavam relatando. E aí eu já parti para a hipótese do homicídio. E a investigação, durante as conversas, conseguiram descobrir que realmente tinha sido um familiar que matou ele e forjaram lá a cena para tentar passar como um suicídio. É. Gente. Mas aí você faz um estudo de caso da pessoa, como que ela é, como que ela vive, existe isso também ou não? Não, aí quando esses detalhes assim mais subjetivos fica para investigação, porque a perícia ela tem que trabalhar com os dados técnicos do caso. Por exemplo, se eu chego lá, eu vou olhar se tem, vamos supor, a corda ainda, se a pessoa deixou um bilhete, se aquele bilhete realmente foi escrito pela pessoa. Então, eu tenho que trabalhar com os elementos materiais que eu tenho no local de crime, apesar de também perguntar sobre o histórico, né, saber da família, igual eu sempre perguntar, já tinha um histórico de depressão, fazia uso de algum medicamento controlado, até para eu conseguir algum direcionamento na minha análise da cena do crime. Mas a família forjou por que a situação nesse Queria caso? encobrir o homicídio que uma pessoa da família tinha cometido. E aí eles decidiram lá, entre eles, que ia fingir que era um suicídio, que assim ninguém ia ser penalizado. E aí você descobriu a pessoa depois disso e Não, tudo? aí já não entra no meu trabalho. Aí eu Ah, só tá. Você só apontei passa. que falei assim, olha, aqui tá com suspeita de ser um homicídio. E aí a investigação começou a trabalhar no caso, e aí o delegado deu sequência e conseguiu descobrir que realmente tinha sido um familiar. Quando a gente tem algum elemento no local, igual, por exemplo, quando é faca, às vezes acontece do autor se ferir.
E aí, às vezes, eu posso encontrar sangue do autor na cena do crime. E aí eu mando para o laboratório, coleto, mando para o laboratório e consegue ajudar a identificar que tinha aquela pessoa envolvida ali naquela cena. Mas nem sempre a gente consegue identificar ali algum material referente ao autor. Nossa, eu não sabia disso É. aí. Eu vou te fazer mais uma pergunta, mas as perguntas minhas, elas vão sempre sendo técnicas mais mercadológicas, assim. Existe uma classe social que tem mais problemas ou não? É geral esses problemas que você vê? Você vê mais em classes determinadas? Ou tem problema na classe social A, ou B, ou C, que são distintos deles? Ou não existe isso? Assim, se pensar em homicídios, a maioria está relacionada à baixa renda, É mesmo? a pessoa envolvida com o tráfico. Então, assim, eu não sei te precisar, assim, num Sim, estudo, sim. estatisticamente e tal, mas o que a gente percebe, né, na análise das cenas do crime é isso, que a pessoa tinha um envolvimento com o crime, então normalmente é esse tipo de local que a gente atende, mas tem outros tipos de locais também, como, por exemplo, os feminicídios, né, infelizmente, outros tipos de morte que não são essas relacionadas ao tráfico ou à criminalidade mesmo. Nossa, é cada uma atrocidade maior que a outra, gente. E É, assim, você tem que lidar com a abordagem, assim, você tem que estar lidando com as pessoas aí da cena que é um ambiente, pode-se dizer, hostil. sim. E aí você tem que ficar lidando com as peças ali, encaixando, olhando para a pessoa, se a pessoa tá mentindo, se a E outra assim, tá. a vida da gente não é tão simples assim, de eu chego lá na cena e consigo olhar tudo tranquilo. Às vezes você chega na cena do crime, tem muito curioso, tá lotado de popular lá que às vezes não consegue nem afastar o suficiente para te deixar trabalhar, e aí você tem aquele trabalho inicial de conseguir afastar as pessoas, e aí tem o problema às vezes dos familiares que também atrapalham a cena do crime. E isso atrapalha muito a gente, porque, igual eu comentei, que eu coleto material, mando para o laboratório, e aí quando eu tenho várias pessoas ali contaminando aquela cena do crime, eu já não tenho mais condições, às vezes, de achar o DNA que era do autor, por exemplo, ou uma impressão digital, porque tem tanta gente curiosa, tanta pessoa que já mexeu na cena do crime que atrapalha o nosso trabalho. Nossa. É. E você já tá há quanto tempo já trabalhando como perita hoje? Eu entrei em 2009, tem 14 anos. 14 anos? 14 anos. E se arrepende? De jeito nenhum. Foi a escolha mais acertada que eu fiz da minha vida. E é o que eu sempre brinco lá no meu Instagram, que eu falo assim, entrei por causa do salário, e aí eu sempre brinco, né, com os jovens que ficam assim, ai, meu sonho é ser perito criminal. Eu falei, gente, adulto paga conta. Para de ficar iludida achando que é uma coisa, você tem que querer fazer alguma coisa que vá pagar suas contas. Não existe essa de achar que eu vou viver um mundo maravilhoso, fantasioso. Não, você vai ter que pagar a conta quando você virar adulto. Sim. Se você estiver vivendo nas custas de alguém, a não ser que você for herdeiro, né? E aí, assim, eu entrei para perícia porque eu precisava de um emprego, precisava pagar minhas contas, mas eu tenho certeza que eu estou aqui até hoje porque é o que eu gosto de fazer. E eu gosto muito, não é pouco, não. Então eu vejo que foi o acaso mais feliz da minha vida, que eu não esperava isso nunca para minha vida, estava longe de ser meu plano, mas que hoje eu me sinto realizada fazendo o que eu Que faço. legal. Quando, na época da Cadepol, tem uma fase do concurso que chama investigação social. Que aí eles vão até a sua casa para saber quem é você, vão perguntar aos seus vizinhos, aos seus amigos, eles vão saber de tudo da sua vida, para saber que tipo de pessoa que você é, se você pode trabalhar na polícia ou não. Sim. E aí eu lembro que eu estava em casa e aí foram conversar com minha mãe. Falando, e aí, né, sua filha passou no concurso para polícia, o que você tá achando? Ela, péssima ideia. Minha mãe, eu não tô gostando de jeito nenhum. Eu não sei de onde que essa menina tirou isso. Mas se ela quer, né, eu vou fazer o quê? Mas eu não tô gostando disso, não. Que minha mãe até hoje fica preocupada. Filha, seu trabalho é tão perigoso. Aí eu, mãe, mas eu gosto.
E aí, às vezes, minha mãe fica até indignada, porque ela fala assim: você podia estar trabalhando lá dentro do Instituto de Criminalística, quietinha, no expediente, sem precisar ir pra rua, sem precisar se expor, mas é o que eu gosto. Teve alguma vez que você passou por algum perigo? Ah, já teve situações que, como a gente é da Polícia Civil, a gente sai numa viatura caracterizada. Então, a pessoa vê uma viatura passando. Se ela gritar socorro, polícia, ela tá te chamando. Ela não tá pensando se lá dentro da viatura tem um perito, se tem um escrivão, se tem um investigador. Você tem que pegar e parar. E já teve situações assim de. Eu teve uma vez que a mulher gritou socorro, parou, não sei o que, polícia. Aí a gente parou, fui ver, aí tava tendo uma briga num bar. Então, assim, você não tem que bancar o herói e resolver tudo sozinho, mas você vai ter que parar, você vai ter que chamar uma equipe de apoio, e é o que às vezes acontece. Olha só. É. E às vezes até uma coisa que as pessoas falam assim, ah, mas perito criminal nem é polícia direito, que tem alguns estados que a perícia criminal é um órgão autônomo, não pertence à polícia civil. Aí o pessoal fala, não, mas perito nem é polícia, não precisa nem andar armado. E aí? Eu tô na viatura da polícia, eu vou em locais que às vezes oferecem risco para mim, então como que eu não vou andar armada, andar de colete, como qualquer outro policial? Então, sim, a minha postura, né, o meu modo de agir tem que ser como de outros policiais. Tem que treinar, tem que fazer tudo como outro policial. Mas hoje, na atual conjuntura, você faz cursos dentro da polícia ainda Faço, ou para faço. e só na prática? Não, eu faço curso, eu não paro. E assim, eu trabalho na rua, né? Então, é uma escolha que eu fiz e tenho que bancar por isso, né? E como é que, assim, eu vi lá no Instagram que você tem uma vida também familiar, três Isso, meninos. Como é né? que é lidar com essa situação e três meninos dentro de casa e Olha, assim, família? foi uma até das coisas que eu escolhi trabalhar no plantão. Não só pela afinidade, mas porque eu pensava assim, eu quero ter tempo para cuidar dos meus filhos. Eu quero estar em casa, levar na escola, fazer as coisas, só que aí o preço que eu pago disso é, às vezes, trabalhar à noite, chegar em casa morta de cansaço e tá lá, a galera toda cheia de energia e bora passar o dia como se, né, eu não tivesse trabalhado à noite. Então, sim, foi uma maneira que eu achei para conseguir conciliar de estar sempre em casa com as crianças. Tem dia que eu trabalho de dia, mas normalmente eu pego aí um plantão durante o dia na semana e os outros vão ser à noite ou fim de semana. Então, eu consigo ter tempo para estar com meus filhos. E aí tem gente que fala assim: ah, meu perito não tem tempo para ficar com a família. Eu falei: como não, gente? É um emprego como outro qualquer, são 40 horas semanais. Então, sim, a pessoa tem que ter tempo, sim, para família, ter tempo para fazer outras coisas, senão não justifica. Quem que vive só para trabalhar, né? Isso é verdade. Isso aí é uma coisa. E assim, eu tive com um bombeiro aqui uma vez e assim, bateu a mesma informação que você falou sobre, só para me relembrar esse caso que me tocou muito agora, que bateu as mesmas informações de coração, como humano Uhum, falando. Ele comentou de um acidente e ele comparou esse acidente com a família dele. Então, uhum, assim, você comentou só para puxar esse gancho, eu gostei muito e me veio esse insight aqui agora, assim, como que o ser humano ele tem um sentimento, né, é, porque é uma questão, assim, sentimental muito pesada. Você envolve com isso o tempo inteiro no é, seu trabalho. Então, assim, só para comentar com você, que eu achei muito legal, que bateram, assim, informações, porque ele acaba também que lida com acidentes também, bombeiro lida com acidentes, então é. essa mesma condução humana, esse mesmo sentimento, houve também da parte dele também, assim, só para comentar que Ah, não, também você claro, vê com que certeza. E assim, às vezes eu vejo situações que não só a violência, né, envolvida ali no crime, mas também as condições, às vezes, que as pessoas vivem. Às vezes eu chego numa casa para fazer perícia e aí eu olho a casa toda. Às vezes as pessoas às vezes nem entendem isso, né? Pô, o cadáver tá lá aqui que você tá olhando tudo. Ó, eu tenho que, às vezes, olhar o armário, olhar alguma coisa, ver se eu vou achar alguma coisa ali que possa estar relacionada ao crime. E às vezes abre a geladeira, né, da pessoa para ver alguma coisa, né, se tinha alguma coisa lá e não acha nada, literalmente nada. Eu falei, meu Deus, como que alguém morava aqui nessa casa e assim, mal tem água dentro da geladeira.
Então, isso te desperta também para o lado humano, igual eu já cansei de ir em casas que tinha criança e uma condição totalmente insalubre. Pensar, nossa senhora, uma criança vive aqui nessas condições. E aí, quando eu pego para pensar, né, nas condições que meus filhos vivem, eu falo, Olha, nossa, gente, meu Deus, é muito desigual, né, nosso país. isso aí me faz refletir também até dentro dos negócios, às vezes. A gente vê Sim, as pessoas também com dificuldades dentro das empresas, funcionários com problemas também financeiros e tudo. Isso é uma coisa muito séria que você está falando. Me né? comove muito também, às vezes, isso aí, essa E parte. assim, eu sempre, né, às vezes Concordo. eu pego, né, analiso a cena, os locais que são mais chocantes, assim, eu penso depois sobre o local. E teve uma vez que foi o único que eu não aguentei. Eu chorei no local de crime porque eu fiquei vendo aquela situação e falei, nossa, gente, que país, né, que a gente vive. Que foi uma área de encosta, era época de chuva, e aí deu um deslizamento e uma família morreu soterrada. E aí, quando as máquinas começaram a trabalhar, os bombeiros, aí foram tirando os corpos. E aí foram colocando lado a lado, pai, mãe e os filhos. Aí eu vi aquela cena assim, nossa, eu chorei, que eu falei assim, nossa, que tristeza, gente. Eu pensei, gente, eu acabei de fazer o aniversário do meu filho de 1 ano e fiz de tudo para agradar o menino. Não que esteja errado, né, que eu fiz o aniversário para ele, mas eu falei, enquanto eu tô lá fazendo um aniversário cheio de coisas, tem gente que não tem como morar, tá vivendo numa condição precária dessa a ponto de morrer, porque não tem para onde ir. Vai morar numa área de invasão, uma área de encosta de forma irregular e acaba morrendo, né? Aí quando eu vi aquela família toda, assim, um do lado do outro, eu falei, não, gente, é muito triste. Eu tô quase tocado aqui, eu vou começar a chorar aqui, tá? Chora não, gente. Meu Vamos Deus, eu tô falar até de outra assustado. Olha lá, coisa. ele também tá quase chorando lá Mas também. não, aí. Meu Jesus. Mas assim, aí, poxa, aí você ainda quer trabalhar com isso, você ainda quer ficar vendo essas coisas. Gente, mas é a realidade. É Mas o que ver que o te move? mundo. É bom eu até perguntar isso. O que que É, te move trabalhar com isso? O que que... olha, eu penso é que eu estou fazendo um trabalho para a sociedade, porque alguém tem que fazer isso, alguém vai ter que ir lá desvendar o crime, e eu vou em total dedicação, independente do caso que eu estou pegando ou não, e eu vou tentar dar o melhor para tentar desvendar aquele crime, o que aconteceu. Então, isso me move, essa questão de saber o que aconteceu lá na cena do crime e de dar essa resposta para as pessoas. Tem gente que fala assim que o perito criminal ele é a última voz da vítima. E é verdade, porque aquela vítima ela não tem voz mais. Então, quando eu chego na cena do crime, eu estou dando voz àquela pessoa que morreu ali para poder contar aquela história do que aconteceu. Então, alguém tem que fazer esse trabalho, né? Recontar essa história, às vezes dar um pouco de conforto para a família que perdeu aquele ente querido do que aconteceu lá naquela cena. Deixa eu tocar dessa cena sua aí. É capaz, eu vou ter que até dar uma pausa aqui, porque eu senti É, muito como família, né? Você vê uma mas cena assim, dessa. não é fácil, mas o que eu sempre levo para mim é levar aquela reflexão para eu melhorar como ser humano. Eu busco é isso, a cada dia da minha vida ser uma pessoa melhor, uma pessoa que está com os olhos mais abertos para as outras questões que fogem, né, do meu meio. E às vezes eu vejo assim, nossa, as pessoas se perdem em tão pouca coisa, não sabe às vezes como que a vida da gente pode ser cruel, né, para algumas pessoas, né? Ó, fiquei em choque aqui. Porque a gente não olha, às vezes, esses detalhes. Como a gente vive uma vida, a gente não É, olha esse detalhe simples. Que a é. vida. Olha, às vezes os familiares estavam lá ceiando, sei lá, ceiando, ou fazendo alguma Isso, eu coisa, acho que foi num celebrando. horário que eles já estavam até dormindo. E aí a família estava lá dormindo e não teve tempo nem de sair de dentro da casa, né? Gente do céu.
Ó, eu vou ter que lembrar de outra coisa aí para mudar o assunto. Mas assim, Não, às vezes. pegou pesado esse aí. Me tocou muito, tá? Não, assim, tem vários casos, assim, pesados que eu já peguei. Eu não vou contar mais não, senão você vai chorar aqui. Ué, tá doido, Mas gente? Traz na caixa de lenço pra esse eu tô homem aqui, ué. emocionado aqui, porque, Tô gente, brincando. é assim, é porque eu como pai, eu É, vendo essa cena, assim, me deixa, assim, em choque, porque como que a vida é, às vezes, num detalhe, num é, clique, igual você falou que agora, num clique a pessoa vai... assim, eu acho que todas as profissões têm que ser valorizadas, mas eu acho que é bom as pessoas que não são da nossa área entender um pouquinho até para valorizar, né? Às vezes as pessoas não entendem, né? Às vezes a luta que as polícias, né, bombeiro, né, não querem a valorização, gente, porque é um trabalho muito pesado que não dá para deixar para qualquer pessoa fazer. A gente, né, tá lá expondo a nossa vida. Quando eu saio para trabalhar, eu não sei nem se eu vou voltar viva para minha casa. Eu estou expondo a minha vida ao risco em prol da sociedade. Então, tem que valorizar as polícias, bombeiros. Verdade. Isso é uma coisa que é muito importante você falar e eu dou Quan- voz quant- para isso, tá? Quantas pessoas arriscaria a própria vida por uma outra pessoa, né? Isso aí é uma coisa interessante que você falou. Eu parei de pensar também. Isso eu pensei também um pouco antes aqui, estava já desenvolvendo isso na minha mente aqui. Eu vou quebrar o clima um É pouquinho, isso. porque nós estamos aqui num momento muito intenso. E você também. Como que foi você entrar, essa pergunta também, como professora de criminalística? Como é que nasceu esse Eu tato de sempre ser gostei professora? de dar aula. Eu venho de uma família de professores. A minha mãe acabou se tornando professora. E aí eu, às vezes, estava em casa, não tinha com quem ficar, ia para a sala de aula, estudava, ainda ia para a sala de aula ficar lá com a minha mãe, porque não tinha onde ficar, não Olha, podia ficar sozinha em casa. E sempre fiquei vendo minha mãe, e minha mãe, assim, uma professora fantástica, aquela pessoa empolgada, que faz o negócio com amor, e eu sempre gostei. Eu falo, gente, assim, eu né, não sei qual caminho que eu segui, mas eu quero ser professora também. E acabei indo para esse lado também. Eu adoro dar aula, eu gosto muito de dividir, trocar conhecimento, porque às vezes eu tô dando uma aula e vem uma dúvida de algum aluno, eu acabo aprendendo também. Então, assim, é uma parte que eu gosto muito. Eu gosto de dar palestra. Quando o pessoal chama para falar de perícia, eu vou feliz, dou palestra para alunos, para pessoas que querem conhecer a perícia e quando que criminal. começou isso? Quando que você começou a trabalhar como professora? Já no início da carreira de perito criminal, eu comecei a dar aula na academia de polícia da Polícia Militar. Então, eu comecei a dar aula lá dentro da academia de Olha, polícia. Depois, eu dei aula também na academia da Polícia Civil. Aí, comecei a dar aula em pós-graduação. Depois, comecei a dar aula em cursinho. E por aí vou. Sempre aparece um convite de uma aula, alguma coisa para fazer, e eu gosto. Porque é uma paixão também que eu a tenho. área que você dá aula é de criminalística, já. Criminalística, é. E aí eu vou falar sobre local de crime, falar do que eu gosto. Aí eu juntou duas coisas. Eu falei, gente, dá aula e ainda de um tema que eu gosto muito. É, assim, eu falei, gente, na verdade eu tinha que estar pagando aqui, né? Recebendo, não, porque é um prazer mesmo que eu tenho dar aula de um assunto que eu gosto. E como eu tenho essa vivência prática, eu pego que tá nos livros e consigo associar com a prática, porque às vezes a gente tem, né, peritos teóricos muito bons, que fazem livros muito bons, mas que estão distanciados da prática, que eles não vivem a realidade, o dia a dia. E eu consigo, né, nas minhas aulas, levar a teoria associada à prática. E isso é uma empolgação para mim. E assim, o pessoal fica igual eu fiquei aqui agora, meio assim, em choque ou não? Normalmente, quando eu dou aula, é para pessoas que já têm esse interesse na perícia. E hoje em dia, até uma diferença para quando eu passei do concurso é que quando eu passei em 2008, ninguém falava de perito criminal, não, nem sabia que era a profissão. A gente não tinha série, filmes, igual hoje em dia tem, mas hoje em dia a moçada, assim, é fissurada com não só CSI, séries de investigação, com tudo que a gente encontra, né, no YouTube, Instagram, tem muito, né, material acessível. Então, a maioria que assiste aula
eles já estão familiarizados com isso. E às vezes é até um problema, né? Que se acha um perito criminal, né? Você tá lá dando a aula e o cara, não, isso aqui eu já sei. Você tem que fazer isso e isso. Filho, vai na realidade pra você ver se é isso mesmo. Então, assim, hoje em dia o pessoal tá mais antenado, mais ligado. Igual na época que eu passei, eu nem sabia que o perito criminal fazia, porque não tinha tanto destaque. A mídia começou a dar um destaque maior para perícia criminal com aquele caso da Isabela Nardoni, que a menina foi jogada pelos pais do prédio, e aí teve aquele trabalho da perícia criminal. Então a perícia começou a aparecer ali. Antes disso, você não escutava muito. Você via mais, vamos supor, o delegado, né, aparecendo nas investigações e o perito criminal lá, né, trabalhando nos bastidores. E aí, de um tempo para cá, então, a perícia ganhou né, deu um boom, alavancou. E aí até por isso que às vezes eu brinco com os alunos que é todo mundo, eu quero ser perito criminal. Eu falo assim, você já parou para pensar de quanto tempo que tem o concurso para perito criminal? Porque aqui em Minas, por exemplo, eu fiz o concurso de 2008, e aí depois teve um concurso em 2013, ou seja, passaram-se 5 anos, e de 2013, o último que teve foi 2021. Ou seja, 8 anos. Eu falei, você vai ficar 8 anos esperando aparecer um concurso que quase não tem e tem pouca vaga. Quando abre o concurso, normalmente são 300 candidatos por vaga. É muito concorrido. É uma galera que estuda muito. Eu costumo até brincar, eu sou um pouco nerd mesmo nesse sentido, porque é o pessoal que estuda muito, que passa no concurso. Tem um percentual concurso. De quanto por vaga? Ou não? Uma média de 300 candidatos por vaga, assim. E aí os alunos, né, ficam apaixonados com a perícia. Nossa, eu quero ser perito criminal. E aí né, o pessoal mais blogueiro, né, digamos assim, da perícia, fala, não, eu vou ensinar o caminho para ser perito criminal. E eu já jogo um balde de água fria e falo assim, meu filho, você vai escolher ainda a graduação? Escolhe alguma coisa que vai ter mercado de trabalho. Não fica nessa fantasia, não. Eu falei, se acontecer depois, ok, mas você depositar todas as fichas em um negócio que não tem, né, prazo para acontecer, como assim, gente? É o que eu brinquei. Adulto paga conta, gente. E é muito duro. Eu já passei por essa época de concurseiro, de você ficar nessa fase assim, pensando, nossa, e agora? Daqui a pouco o dinheiro vai acabar, o que eu vou arrumar? Então, assim, para quem tá assistindo a gente, é uma dica que eu deixo para os alunos, olha, não invista todas as fichas nisso, não. Pense numa graduação que você vai conseguir ter uma carreira, arrumar um emprego e, paralelamente a isso, você estuda para o concurso para perito criminal, porque a gente, igual teve em 2021, não sabe nem quando que vai ter de novo. A pandemia, como é que foi para vocês lá? Teve algum caso que você pode contar da pandemia? Olha, durante a pandemia... Até é bom você falar em 2021. A gente ficou, assim, sem saber até que ponto, por exemplo, um cadáver poderia... A gente ser contaminado pela Covid examinando cadáver. Então, no início estava, assim, muito incerto. E aí, a gente trabalhando com todos os equipamentos de proteção. Tem um equipamento que a gente brinca que chama, que é o Zé Gotinha, que é um macacão que você veste e fica só o seu rosto fora, você coloca óculos, máscara ainda, então, assim, você fica totalmente protegido. Tipo aqueles pessoal, assim, de laboratório, da NASA, assim, igual um negócio vestido. Só que, assim, é muito incompatível para nossa região, principalmente em época de calor. E aí tem um colega que é muito engraçado, que ele falou assim, misericórdia, eu fui atender o local vestindo Zé Gotinha, aí ele tava de colete, né? Porque você não vai deixar de estar armado com colete, porque o outro risco ainda tá existindo. Aí ele tava de colete, armado e tal, e vestiu esse macacão por cima. E um calor danado, e ele mexendo no cadáver, aí ele falou assim, eu comecei a desidratar. A sorte que apareceu uma dona lá, me deu uma água, eu bebi uns 2 litros d'água lá, que eu já tava desidratado dentro do macacão. Então, assim, foi uma fase difícil, porque a gente tinha um medo de contrair uma doença que a gente não conhecia, tinha muita gente morrendo, e tinha que se expor, a gente não podia deixar de atender os locais. Houve uma diminuição grande do número de locais, porque, igual eu comentei para o Frio, que as pessoas ficam mais em casa, o fato das pessoas estarem mais em casa diminuiu o número de homicídios, mas ainda estava acontecendo.
Então a gente ficava aquele medo mesmo de, nossa, eu vou examinar aqui e aí? E às vezes chegava na cena do crime, tinha um monte de gente, curioso, familiar, às vezes gente tossindo, e você, ai meu Deus do céu, será que essa pessoa tá doente? Então houve um certo período assim de tensão mesmo, de nossa, e se eu adoecer aqui, né? Nossa, e assim, porque eu sempre pergunto isso para as pessoas, porque é um jeito de a gente entender como que era a profissão naquela época. É, E assim, e todos elas com muita dificuldade e a tudo. nossa não tem como, é uma profissão assim, que independente disso, a gente tinha que ir pra rua, não tem como falar assim, ah, não, eu não vou pra rua, eu não quero me expor, porque o nosso trabalho é trabalho de rua, então nesse termo não mudou. Mas eu acho que em outros sentidos a pandemia foi bastante benéfica. Vamos supor, das pessoas entender que dá para fazer reunião online, gente. Não precisa de todo mundo juntar numa sala e ter que achar um horário que todo mundo vai poder. E Verdade. aquelas reuniões, às vezes, improdutivas. Então, num certo aspecto, a pandemia foi produtiva, assim. Mas pra gente acabou assim, que não mudou tanto pela característica do trabalho, que é um trabalho de rua. Olha, e assim, puxando para outro gancho que veio aqui na minha mente agora, você falou um pouco de filme e tudo, agora eu vou fazer uma metodologia de filme aqui, uma Uhum. pergunta de filme. Existe crime perfeito ou não? Ah, não peguei esse ainda não, viu? Ou a gente tá Viu muito. a pergunta? Ou a gente tá muito expert, ou o pessoal não tá sabendo fazer crime perfeito, porque acaba ficando, né? Algumas brechas, assim, por mais que às vezes a pessoa quer cometer o crime de uma forma cuidadosa, né? Ela acha que às vezes, né, tá fazendo de um jeito que não vai ser descoberta, acaba ficando algumas coisas Você tem assim um caso, assim, que é na hora que você vê que o quebra-cabeça não tá encaixando, você fala assim, tem alguma coisa errada aqui. Teve uma vez que eu fui atender um pô, homicídio. eu tô gostando demais desses casos seus. O pessoal lá também tá gostando demais. Teve uma vez que eu fui atender um homicídio que é, eram dois rapazes que moravam juntos. E aí né, sem ser o que morreu, obviamente, Sim, o que morava junto relatou que chegou em casa e deparou com uma terceira pessoa que estava lá, um terceiro rapaz, junto com o outro, e que esse terceiro esfaqueou o amigo dele e fugiu. certo. E ele tentou socorrer, não conseguiu, né, que na hora que ele já chegou lá no amigo dele, ele já estava desfalecendo. E ele não conseguiu fazer nada. E aí ele ligou para a polícia avisando o que tinha acontecido para tentar pegar esse terceiro. E aí, quando eu comecei a analisar a cena do crime, meu Deus, isso daqui não tá compatível, não. Eu comecei a ver que ele tinha tentado limpar algumas coisas na cena. Ele trocou de roupa e escondeu a roupa suja de sangue dentro do guarda-roupa. E aí eu abri o guarda-roupa, por isso até que eu comentei que eu saio olhando tudo, mas aí vai de cada um, né, esse cuidado. Então, pra mim, a cena do crime é tudo. Eu vou olhar tudo. Aí abri o guarda-roupa, achei a roupa suja de sangue. Então, assim, pra quem deparou com um amigo já desfalecendo e correu e ligou pra polícia, então, aí essa roupa suja de sangue. E aí, eu mexendo lá na cena do crime, achei um colchão com uma pegada de uma mancha de sangue, ou seja, alguém pisou no sangue, pisou no colchão e ainda pegou o colchão e tentou esconder lá no canto. Aí eu achei também um negócio de amolar a faca que tinha sido uma facada. Achei um negócio de amolar a faca sujo de sangue escondido atrás do armário. Então eu comecei a achar várias coisas assim. E fora outros desalinhos que não estavam compatíveis com a cena do crime. Mas Então, você não dá o veredito lá na hora, você só anota. mas aí na hora lá eu já chamo a investigação no cantinho e falo assim, ó, popular aí nesse cara aí, que esse cara, a historinha que ele tá contando aí não tá batendo, não. E já teve vezes até de, vamos supor, teve um caso que depois o investigador falou assim, nossa, o promotor elogiou demais seu laudo, que foi decisivo para poder prender o cara. Que o cara falou assim, nossa, entrou um cara aqui no lote, era um terreno dividido em várias moradias, e falou assim, entrou um cara aqui no lote, e aí entrou na casa da vizinha lá, na hora que eu fui ver, ela já estava morta lá no chão. Aí eu perguntei assim, você entrou lá na casa dela? Aí ele falou assim, não entrei não.
E aí, quando eu comecei a analisar a cena do crime, eu vi que tinha umas manchas de sangue que não era da vítima. Aí eu peguei e coletei. E aí depois eu falei assim, eu posso entrar na sua casa? E pode. As pessoas acham isso, né? Não, não vou ser descoberta. Eu achei a faca lá dentro da casa dele. E aí eu mandei para o laboratório e aí a gente fez a comparação, consegui identificar resquício de sangue da vítima na faca que eu encontrei lá, que a faca já estava limpa, já estava lavada, ele guardou no armário. E aí eu achei a faca e tinha resquício de sangue da vítima e uma das manchas de sangue que eu achei lá na cena do crime, lá na casa dessa vítima, era dele. E aí ele foi preso por causa dos vestígios que eu consegui achar lá na cena do crime, que indicavam que ele que era o autor do crime. Olha, eu tô com uma dúvida aqui, mas, nossa, tá muito bom. Gente, que assunto diferente aqui. E eu tô gostando demais. Primeira vez que a gente tá tendo esse contato, assim, com essa área e tudo. Eu sou comerciante, eu sou vendedor. Como é que a pessoa é fria para falar isso? Tem gente que às vezes até se entrega. Não, eu cometi o crime mesmo, eu fiz isso, mas tem gente que fica lá tranquilo, né? Não, né? Conta até o que aconteceu, só que os vestígios contam uma história. E aí a história da pessoa não vai estar batendo com o que a gente está vendo de vestígio. E às vezes até na investigação mesmo, o investigador tem uma certa malícia de ir fazendo as perguntas, né, direcionando ali para ver o que a pessoa vai falar. Até às vezes durante a conversa com o investigador, a pessoa se contradiz. Gente, eu fiquei assustado da pessoa chegar e falar, não aconteceu nada, não. Quem tava ali era uma pessoa que veio aqui, um terceiro e Teve sei um lá. dia que eu atendi um homicídio que era um morador de rua. E aí, durante a perícia lá, eu vi que tinha um outro morador de rua deitado lá num canto lá. Aí eu fui chegando perto dele assim, não é função minha perguntar as coisas, mas se eu tô no local e às vezes eu vou, né, de curioso, aí eu, pô, você viu alguma coisa aqui? Aí na hora que ele levantou, ele tava sujo de sangue. Aí eu, nossa! Aí eu já chamei os outros policiais e falei assim, ó, pode conduzir ele. Aí a gente mandou a roupa pro laboratório, era sangue do outro, ele cometeu o crime, só que ele estava tão, assim, usuário de droga, estava tão, né, noiado lá, que nem teve a ciência de, deixa eu fugir daqui. Pegou, foi dormir lá no cantinho, a polícia chegou e ficou lá no cantinho deitado como se nada tivesse acontecido. E aí, na hora que eu bati o olho, eu falei assim, opa, e essas manchas de sangue aí na sua roupa? Quem é mais frio, homem ou mulher? A maioria dos crimes é homem que comete. Então, assim, são poucos crimes que é uma mulher mesmo que comete. Então, acaba que vai ser homem, né? A resposta. Porque a gente, assim, eu tô perguntando assim, porque veio várias coisas assim, eu tô me sentindo aqui num filme aqui, com várias cenas, como eu nunca participei, e assim, e eu faço uma análise de vida mesmo, e assim, tá muito diferente para mim conversar, e estou achando muito legal isso tudo. E muito empolgado com esse assunto, porque é bem diferente do que a gente vem falando no nosso histórico, igual eu te falei. E assim, tá muito legal esse papo, tá muito interativo, assim. E você quer expor também seu Instagram também? Você quer falar qual que é o seu Instagram pro pessoal? Quem quiser, né, depois mandar mensagem, eu sempre troco ideia com o pessoal, tiro dúvidas sobre o concurso. É Michele, né, com 2 L's, Michele Perita. Aí lá rola de tudo, desde concurso, blogueiragem, do dia a dia. Assim, às vezes o pessoal, filma o seu dia a dia lá no trabalho, mas eu não posso fazer isso, eu não tenho permissão. Então, assim, aí eu não posso, vamos supor, vou chegar na cena do crime, vou filmar aqui, até porque tá uma investigação em curso. Se eu exponho algum detalhe do caso, eu posso atrapalhar aquela investigação. Mas, assim, eu sempre conto os perrengues, até isso. Nossa senhora, o plantão foi difícil. O pessoal costuma brincar que eu sou pé frio, que o meu plantão dá mais ocorrência, e eu brinco que não, não, gente, que culpa que eu tenho? Eu chego para trabalhar e o pessoal resolve morrer, eu não tenho culpa disso, não. Mas aí o pessoal brinca, fala assim, é muito pé frio, seu plantão é mais azarado. Assim, eu queria ouvir agora mais um caso, mas agora eu quero que você solte para mim o caso que mais te marcou
em todo esse tempo De de perícia? perícia? Olha, com certeza são uns casos com criança, porque, assim, é muito chocante quando você pega um caso, assim, com criança. E teve uma vez que, nossa, eu achei, assim, bem pesado o caso, que foi numa zona rural, aí uma criança morreu afogada. Aí, né, assim, é triste e tal, mas acontece muito de criança morrer afogado, principalmente nessas áreas rural, que a criança às vezes não conhece o rio, não conhece a região, vai nadar e acaba se afogando. Aí eu fui atender esse caso achando que se tratava de um afogamento. Aí fui ver o corpo da criança que já tinha sido retirado lá do lago, e aí o policial falou assim, o histórico da ocorrência é o seguinte, dois adolescentes trouxeram essa criança para cá, o menino devia ter uns 8 anos, e iam estuprar essa criança. E ele começou a gritar muito e falando que ia contar para a mãe que eles estavam fazendo isso, e os adolescentes eram conhecidos da mãe da criança. E aí começou a se debater, não deixou os adolescentes violentar ele. E aí um dos adolescentes jogou ele dentro do lago. E ele começou a gritar desesperado que não sabia nadar, pedindo socorro, 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 socorro. E aí o outro pensou em ajudar, tirar, e aí o outro falou assim, não, a gente vai deixar ele morrer afogado, porque senão ele vai contar o que a gente fez. E aí eles foram embora e deixaram a criança morrer afogada lá. E aí depois um dos adolescentes acabou entregando, contando o que aconteceu, levou a polícia até o local e mostrou lá onde que a criança tinha sido afogada. Então, assim, eu achei muito pesado o caso, porque além da morte, né, da criança afogada, lá ainda teve essa violência anterior, que, nossa, foi muito pesado o caso. Isso na época lá de Nanuque ou... Não, isso acho que foi na regional de Divinópolis. Gente, Né? como que o povo tá doido, eu tô ficando assustado com o Isso. ser humano. E assim, Acho que eu vou acho embora que daqui morrendo de medo com do medo, mundo. Você também pensa assim ou não? não, e assim, aí as pessoas pensam, você é policial, você é mais corajosa, né? Eu falei, que nada, eu tenho mais medo das pessoas, porque eu sei, assim, o quanto que às vezes as pessoas podem ser violentas, o quanto, né, que acontece, assim, de violência, então, assim, te deixa até mais atento mesmo, né, de não conseguir, às vezes, ficar tranquilo no lugar. Igual o pessoal às vezes senta, vamos sentar no botequinho aqui na rua. Eu sento já olhando para um lado, para o outro. Um dia eu sentei com minha irmã, minhas amigas, aí eu falei assim, nossa senhora, esse lugar aqui tá parecendo os que eu atendo perícia, já chega alguém atirando em todo mundo, aí as meninas, para de falar isso, Michele. Mas assim, a cabeça da gente fica meio antenada para essas coisas, porque é o que a gente convive, né? Esses casos, geralmente, até de bares, assim, por exemplo, boate, que geralmente acontece muito isso. O cara sai da boate, todo mundo sai, aí parece que um briga com o outro, uma casa de mulheres e tal, que briga com o marido e tal, e o cara vai sair dando tiro todo mundo lá dentro. Como é que é a pesquisa lá? Como é que é uma pesquisa dentro de um caso desse, num cenário? Até exemplo mesmo, a Kiss, a boate Kiss, numa situação dessa. Como é que é? É mais difícil, né? Porque aí você tem que fazer um levantamento maior, né? Aquele da Boate Kiss ainda é bem mais complexo, né? Porque envolveu questões de licitação, de questões de se poderia estar funcionando ou não. Então é uma perícia complexa. E esses casos, assim, vamos supor que a pessoa chega tirando em várias pessoas, além de ter mais de um corpo, né, no local, você ainda tem que analisar várias coisas. Então é uma perícia mais complexa. E não é, aí tem que chamar mais peritos para entrarem na investigação ou não? Não, vai o perito que tiver de plantão. No seu plantão, você conta com a sua sorte de não pegar um caso complexo. Obviamente que se você deparou com uma situação, falou assim, olha, isso aqui vai além do que eu consigo atuar, é óbvio que vai atuar mais de um perito. Você vai ligar e pedir reforço, mas no plantão lá vai estar você. Igual, por exemplo, o caso do rompimento da barragem de Brumadinho, foram vários peritos que trabalharam no caso, porque era um caso complexo, em que foram vários corpos, então era impossível um perito atuar naquele caso. Então, a perícia criminal,
ela é regida pelo Código de Processo Penal. E o próprio Código de Processo Penal fala que quando a perícia for complexa, mais de um perito pode atuar naquele caso. Então, se for um caso, o perito entender que, nossa, eu sozinha aqui, eu não dou conta de fazer essa perícia, vai ter uma equipe de apoio, sim. Você chegou a atuar lá em Brumadinho? Não, foi na época que eu tinha acabado de ganhar meu filho. Eu tô com um filho de 4 anos e foi justamente ele teve o rompimento, eu já tava assim nos dias já dele nascer, então eu já tava de licença já, então eu não cheguei a atuar. Eu fui posteriormente ajudar com os pertences que estavam sendo achados, vi a área que foi, então sim, realmente, nossa, foi um caso bem complexo que a gente atendeu lá. Porque esses casos, assim, eles comovem muitas pessoas, né? Porque ele É. é geral, já é uma coisa já que aparece no jornal e a gente fica vendo, assim, fica até assustado. E é um caso que demanda muito, assim, da perícia, né? Teve gente trabalhando lá todo dia, ininterruptamente, então foi um caso complexo, além da complexidade de entender mesmo o que aconteceu lá. Isso é difícil, esse entender o que aconteceu? Isso é o mais difícil no seu trabalho? Assim, eu tô conversando com você e tô montando um quebra-cabeça. O mais difícil é solucionar o problema? O mais difícil... O que é mais difícil no caso de investigação? Assim, vai depender, como eu brinquei que é o quebra-cabeça, se você tem peça suficiente para montar o quebra-cabeça, para conseguir entender. E às vezes você chega num local, não tem muito vestígio, então você não tem como falar muita coisa. Por exemplo, às vezes é um homicídio, a vítima foi socorrida, o pessoal já lavou a rua, os populares recolheram tudo que tinha na rua, então você chega lá, e aí? Cadê a história que você podia contar? Já não tem mais. Então depende muito da preservação daquele local de crime. Se o local se mantém preservado, a chance de conseguir depois restabelecer o que aconteceu é maior. É obviamente que, igual um caso desse, o rompimento da barragem, é um caso muito complexo, que demandou, assim, muito tempo de estudo, todo mundo estudando, entendendo o que aconteceu, vários órgãos envolvidos para conseguir solucionar o problema. E foi solucionado ou não? Eles conseguiram identificar o que aconteceu lá para a barragem ter rompido. Você sabe o que aconteceu exatamente? O detalhe eu não lembro mais, mas assim, passou na mídia um dos vídeos mostrando o ponto que rompeu lá a barragem, né? E aí as falhas que ocorreram. Agora Sim, o detalhe, assim, eu também não lembro. Então, assim, só porque você tá contando, às vezes a gente vai perguntando, assim, pra gente saber. Porque Isso. a gente tá igual um investigador aqui também agora. Olha, tá muito legal a conversa, tá? Eu tô, assim, é a primeira vez que tá vindo uma pessoa, igual eu falei mesmo, de uma profissão diferente. E, assim, eu tô aqui imaginando várias coisas aqui, tô me sentindo num CSI aqui. Aposto que depois do podcast você vai querer assistir mais CSI. Fala, não, eu vou assistir essa série aqui de investigação. Não, eu pra te falar a verdade com você, minha esposa ela é advogada. Então eu queria que ela estivesse do meu lado aqui, porque ela também gosta. Então, assim, nós dois sempre assistimos ela essas da área coisas. criminal? Não. Ela é da área trabalhista. Ah, tá. E, assim, a gente assiste muito filme junto, compartilha muita coisa junto. E, assim, nessa hora, assim, ela também queria ficar... Eu queria que ela ficasse do lado pra gente ficasse conversando. Nossa, um olhar pro outro, assim, aquele filme que a gente assistiu. Sabe? Então, assim, foi muito legal. Assim, parabéns pelo seu trabalho. Tá? Eu fico muito honrado de você disponibilizar o tempo para falar com a gente aqui e para expor assim, esse trabalho incrível que deu até vontade de ficar uma semana trabalhando com isso, porque a gente trabalha com outro trabalho, né? No caso, eu tenho empresa e tudo, e a gente vê esses casos criminalísticos e a gente não entende assim na pele, né? E assim, é bom, né? Às vezes alguém que tá assistindo, ouvindo a gente, vai pensar assim, mas por que, né? De ouvir um caso desse, ouvir um podcast desse. A pessoa, ela vai ter a opção, né, de pensar, olha, gente, eu quero trabalhar nessa área, eu gostei disso. Ou ela tem a opção de falar assim, Deus me livre, não quero isso nunca pra minha vida. Que tem gente que às vezes eu conto e falo assim, nossa senhora, ó, ainda bem que tem você pra fazer isso, que eu jamais viveria nessa situação.
E, além disso, é muito importante que as pessoas entendam o trabalho da gente, do perito criminal, para não atrapalhar a cena do crime. Porque é o que Exatamente. eu contei, né? Que para a gente ter sucesso lá no trabalho da gente, para que a perícia seja realmente efetiva, o principal é o início de tudo, se aquele local se manteve preservado. Porque, às vezes, as pessoas, num total desconhecimento, vou pegar esse copo que está aqui, eu vou alterar isso aqui, e ela pode estar pegando o único vestígio que poderia apontar ali quem que é o autor daquele crime. Bom, é bom essa informação. E você fechou até com chave de ouro, né? Que é impressionante isso, né? Porque casos assim, eles comovem as pessoas começam a As perguntar. pessoas são curiosas e aí querem mexer, querem olhar, querem participar, mas o que elas não sabem é que elas estão atrapalhando a perícia e também estão cometendo uma fraude processual, que é invadir uma cena de crime, alterar uma cena de crime, é uma fraude processual. Viu aí, gente? Viu aí, curiosos de plantão? Poderão responder eu vou puxar essa câmera até para falar para você, gente. Não faça Fica longe. isso. E se encontrar comigo na rua, eu ainda vou brigar. Racha fora aí o curioso. Legal, viu isso? Legal. Gostei muito de falar com você. E geralmente no final a gente faz um bate-bola aqui, tipo da Marília e Gabriela. Eu gosto muito de fazer isso no final. Vamos lá ver se sai, que eu não sou muito boa nisso não, mas vamos lá. Mas você vai conseguir, eu tenho certeza que você vai. Porque isso geralmente faz a gente... Por que eu faço isso? Eu nunca até falei isso, né? Porque geralmente a gente traz para a pessoa o que foi o conteúdo que ela trouxe nessa hora para ela pensar. Vamos começar? Tá bom. Vida. Minha família. Morte. Parte da vida. Perícia criminal. Minha paixão. Sucesso. Ser feliz. Família, no caso. Tudo. E a última palavra, Michele Machado. Não, pode ser mais de uma frase. Pode, agora fica à vontade. Gente, eu sou uma pessoa, assim, do bem. Eu sou modesta com algumas qualidades que eu tenho, de falar assim, não, até que eu não sou isso, não. Às vezes até sei que eu sou, mas eu falo, não, imagina, não sou assim. Mas se tem uma que eu gosto de falar, é que eu sou uma pessoa do bem. E isso não é uma coisa tão comum assim. Nem todo mundo é do bem, nem todo mundo fica pensando, eu vou fazer o bem aqui. E eu sou muito disso, de querer ajudar. Se eu tô andando na rua e tem uma senhorinha carregando uma sacola pesada, deixa eu te ajudar aqui. Então, assim, eu sou essa pessoa que quer o bem para as pessoas. E essa profissão, ela faz parte disso, de querer o bem para as pessoas, querer ajudar as pessoas. Então, eu acho que isso acaba que me move, que me deixa empolgada de trabalhar, porque é isso, sabe? Eu gosto de ajudar as pessoas, de fazer o bem. Meus parabéns. E assim, eu vou falar até para a câmera, eu nunca fecho assim. Muito obrigado por ser a primeira convidada mulher. É uma honra, né, gente? Eu espero que eu tenha atendido aí a altura, a expectativa. Eu sei que, às vezes, o tema, né, foge um pouco aí do que o pessoal né, que te acompanha está acostumado a ouvir. Mas é interessante, né, ver um outro lado aí da vida, né? E eu só tenho a agradecer aí pela oportunidade. Espero que o pessoal tenha gostado aí da nossa conversa. Nós, vai gostar demais. Tá doida? Na hora que eu chegar lá em casa, eu vou falar, amor, vamos assistir esse aqui pra você ver. Vai ser legal. Obrigado, viu? E aí, para quem gostar, né, do assunto, pode me seguir lá no Instagram e direto tem vídeo, live com convidados que vão falar, né, a respeito aí de investigação, de perícia criminal. Então tá aí o meu convite. Muito obrigado. Valeu. Eu que agradeço. Valeu. Até Tchau, mais, tchau. pessoal.